Desde que o marido sumiu, Inácia da Conceição virou motivo de riso na vila. Grávida, sem dinheiro e com o rosto marcado de noite sem dormir, ela passou a ouvir a mesma frase em toda a esquina. Ele fugiu com outra. E como se isso não bastasse, o cunhado apareceu com um papel na mão, dizendo que a casa agora era dele. Ou ela aceitava abrigo na velha chácara da família, trabalhando como serva, ou seria despejada antes do parto. O caminho até lá tinha cheiro de terra encharcada, fumaça fria e roupa úmida. E o vento fazia o telhado gemer como bicho preso. Na cozinha, sussurravam que naquela casa o desaparecido chamava o nome da esposa debaixo do assoalho, penando por infidelidade. Mas Inácia notou uma coisa pequena demais para ser lenda. Tábuas da sala recém-pregadas, pregos brilhando, e um cheiro de barro fresco escapando pelas frestas, como se alguém tivesse enterrado um segredo ali com pressa. Se o marido fugiu, porque a casa parecia esconder o corpo dele bem embaixo dos pés dela. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque o que Inácia descobriu naquele casarão cheio de portas trancadas vai te surpreender de um jeito que você nunca imaginou. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. Vou adorar saber até onde o dossiê do tempo está chegando. Na vila, ninguém chamava Inácia pelo nome. Chamavam de a Largada. E quando ela passava, as mulheres cochichavam como se fosse pecado pegar no mesmo ar. Ela andava devagar, a barriga já pesava e o corpo pedia descanso, mas a vida não dava. Na porta da casa, numa manhã fria de vento úmido, apareceu o cunhado. Chamava-se Baltazar Nogueira, bigode bem aparado, bota limpa demais para quem dizia cuidar de roça, e um papel dobrado como se fosse faca escondida. Ele não veio sozinho. Trouxe um escrivão do arraial, homem magro, com tinta na unha e olho de quem só enxergava a assinatura. Baltazar entrou sem pedir. Olhou o quarto simples, o fogão apagado e a barriga de Inácia e sorriu. Um sorriso curto, cruel. Então é verdade. O quê? Que ele sumiu e deixou isso aí para trás. Inácia não saiu da boca dele. Só isso aí. Ela sentiu a face queimar. Não de vergonha, de humilhação. Meu marido vai voltar. Baltazar abriu o papel. Esticou na mesa como quem estica sentença. O teu marido fugiu. Não fugiu. Fugiu sim. Com outra. E com dinheiro. O escrivão pigarreou. Molhou a pena. Como se já estivesse tudo combinado antes dela abrir a boca. Baltazar apontou para o papel. Aqui diz que a casa passa pro meu nome, por dívida, por direito, por ordem. Inácia leu as primeiras linhas. Não entendeu metade, mas entendeu o suficiente. O nome dela não estava ali, só o do marido e o do cunhado. Ela levantou o olhar. Ele não assinaria isso. Baltazar deu de ombros. Assinou, ou alguém assinou por ele. Tanto faz. Papel é papel. O escrivão evitava os olhos dela. Isso dizia mais que qualquer frase. Inácia sentiu o coração apertar. Pensou em correr até o vigário. Pensou em gritar na rua. Mas lembrou, na rua riam dela. Na rua diziam que ela merecia. Baltazar caminhou pela sala. Pegou uma panela, chacoalhou, vazia. Tu vai comer o quê, Inácia? Ele falou o nome dela pela primeira vez, só para fazer doer. Eu dou um teto, mas não de graça. Ela engoliu seco. Teto onde? Na chácara da família, no sítio do Capão Frio. Eu não vou. Vai sim, ele falou com calma, como quem não precisa levantar voz para mandar. Se não for, eu te tiro daqui hoje, e tu vai parir na rua, com o povo te chamando de perdida. Inácia sentiu a garganta fechar. A mão foi instintiva até a barriga, como se pudesse segurar o filho lá dentro com força. Baltazar se inclinou perto. Cheiro de fumo e sabão caro. Lá tu trabalha, cozinha, limpa, costura.
E para de inventar história de marido santo. O escrivão estendeu a pena. Só precisa fazer um sinal aqui, dona, para confirmar que está ciente. Inácia recuou. Eu não assino nada. Baltazar riu baixo. Não precisa hoje. Precisa depois. Quando tu estiver cansada. Quando estiver com medo. Ele dobrou o papel. Guardou como quem guarda tesouro. Arruma tuas coisas. Agora. E saiu, deixando o frio entrar pela porta aberta. Inácia ficou olhando para o chão. O assoalho rangia, e por um segundo ela pensou ter ouvido um estalo diferente, como se uma tábua reclamasse de peso antigo. Ela juntou o que tinha, uma trouxa de roupa, um lenço, uma caneca, e a única lembrança do marido, um botão de metal do casaco dele. No caminho, no carro de boi, o mundo parecia mais largo e mais vazio. O céu baixo, a estrada de barro vermelho, cheiro de terra molhada, e o vento trazendo um gosto de fumaça e capim amassado. O boi puxava lento, e Inácia ia sacolejando com a mão na barriga, sentindo o filho mexer inquieto. Ela pensava no marido, Lourenço da Mata, homem simples, riso curto, mãos sempre sujas de trabalho. Ele não tinha cara de fuga, tinha cara de cansaço, de homem que dorme no chão e acorda cedo. Na última noite em casa, ele tinha dito só uma frase que não saía da cabeça dela. Se eu sumir, não confia no Baltazar. Depois disso, Lourenço saiu cedo para tratar de negócio de milho com um tropeiro e nunca mais voltou. Na vila disseram que ele arrumou outra, como se homem pobre escolhesse felicidade com facilidade. Inácia não acreditava, mas acreditava menos ainda no cunhado. O sítio do Capão Frio apareceu no alto de um terreno encharcado. A casa era maior do que devia ser e mais escura do que o céu. Telhas quebradas, varanda com coluna torta, janelas opacas de poeira e um cheiro vindo de dentro. Mofo, madeira úmida e barro fresco como de cova recém-fechada. Baltazar desceu primeiro, abriu o portão com força. Uma corrente bateu no poste, metal contra madeira. O som ecoou no vazio e Inácia sentiu um arrepio que não era frio. Entra, ele disse. Aqui é teu teto. Ela subiu os degraus, a varanda gemeu e a casa parecia respirar pesado. Lá dentro, o silêncio tinha peso. Não era silêncio de casa vazia, era silêncio de casa que esconde coisa. Baltazar chamou. Quitandeira, vem cá. Da cozinha apareceu uma mulher velha, pequena, olhos fundos, lenço na cabeça, chamava-se Dona Quitéria Bastos. Ela olhou Inácia de cima a baixo e não sorriu, nem por maldade, por tristeza. Essa é a viúva. Baltazar disse sem respeito. Vai ficar no serviço. Inácia sentiu o rosto queimar de novo. Viúva, mesmo sem corpo, mesmo sem vela, mesmo sem enterro. Dona Quitéria só assentiu e disse baixo: Deus tenha pena. Baltazar levou Inácia até um quartinho nos fundos, sem janela direito, cheiro de pano úmido, uma cama de palha e um balde num canto. Aqui tu dorme. E o quarto do meu marido. Baltazar parou, virou devagar. O olhar dele ficou sério. Teu marido não existe mais aqui. Entendeu? Inácia engoliu seco. Eu quero minhas coisas. Tu tem o que eu deixo. Ele apontou para o corredor. Começa hoje, põe água no fogo, limpa a sala e não entra no porão. A palavra porão caiu como pedra. Inácia não tinha perguntado de porão. E mesmo assim, ele avisou. Ela quis perguntar por quê, mas viu no rosto dele que pergunta era convite para a tapa. Quando Baltazar saiu, Inácia foi para a cozinha. A barriga apertava, a fome vinha em ondas e o medo vinha junto. Dona Quitéria colocou um prato de angu frio na mesa e um chá escuro. Bebe isso. O que é? Erva, para acalmar. Inácia cheirou. Amargo, doce demais por trás. Cheiro de coisa que derruba. Ela lembrou da fala do cunhado. Quando tu estiver cansada, quando estiver com medo. Inácia molhou só os lábios, só para não ofender, e empurrou o resto devagar, como quem vai beber depois. Dona Quitéria observou, sem dizer nada, mas os olhos dela entenderam. Inácia foi limpar a sala.
E ali, na luz fraca que entrava pelas frestas, ela viu o detalhe de perto. Tábuas novas, no meio do assoalho velho. 3 tábuas mais claras, recém-passadas no prego. Prego brilhando, ferro novo. E entre uma tábua e outra, uma linha de terra. Barro vermelho, fresco. Inácia se ajoelhou devagar. Encostou a ponta do dedo na fresta. Saiu úmido. Cheiro de terra recém-revirada. O estômago dela virou. E não foi por gravidez. Ela levantou rápido. Olhou em volta. Como se alguém pudesse estar vendo. A casa continuava quieta. Mas o quieto ali parecia atento. Na hora de varrer, o cabo da vassoura bateu numa área do assoalho. E o som foi diferente. Oco. Um oco curto. Como se embaixo não tivesse terra firme. Inácia parou. Repetiu. Mais uma batida. O mesmo oco. Ela sentiu o coração bater na garganta. E no mesmo instante, ouviu a voz de Baltazar na porta da sala. Que barulho é esse? Inácia congelou com a vassoura na mão. Baltazar entrou com um sorriso leve. Daqueles que não trazem paz. Tava limpando? Não precisa bater no chão. Eu não bati... Ele chegou perto. Olhou as tábuas novas. E o sorriso dele sumiu por um segundo. Depois voltou, mas mais duro. Aqui tu limpa e cala, entendeu? Entendi. Baltazar se afastou. E antes de sair, disse como quem joga veneno no ouvido. À noite, se tu ouvir coisa, não inventa. Essa casa tem história. Gente penando, gente pagando pecado. Inácia ficou parada. Sentiu o suor frio nas costas. Quando a noite caiu, o sítio virou outro lugar. O vento aumentou. A chuva fina começou a bater no telhado quebrado. Pingos caíam dentro, em algum canto da casa, marcando o tempo. Dona Quitéria acendeu uma lamparina na cozinha. A luz tremia, e as sombras faziam a sala parecer maior, mais funda. Baltazar jantou em silêncio. Carne seca, farinha, cachaça. Inácia comeu pouco. A barriga apertava, e o medo não deixava a comida descer. Depois, Baltazar levantou. Olhou para ela. Amanhã cedo tu vai lavar roupa no tanque e vai esfregar bem, porque aqui não tem preguiça. Ele saiu para o quarto dele. A porta bateu. Forte, como ordem. Inácia foi para o quartinho dos fundos. Deitou na palha e tentou fechar os olhos, mas o corpo não obedecia. A casa não deixava. O vento assobiava nas frestas. E de vez em quando vinha um rangido da sala, como móvel mexendo, como cadeira arrastando. Inácia ficou imóvel, ouvindo. Aí veio, primeiro, um som baixo, como unha na madeira. Depois, um arrasto mais pesado, como se alguém empurrasse um móvel na sala. Inácia sentou na cama, o coração disparado, a mão na barriga. Fica quietinho, ela sussurrou para o filho. Como se a criança pudesse entender. O arrasto parou. Silêncio. Então, debaixo da casa veio uma voz. Não alta, não clara, mas humana. Inácia. O nome dela saiu como sopro preso, como se tivesse terra na boca. Inácia sentiu as pernas amolecerem. As lágrimas vieram sem permissão. A voz repetiu, mais fraca. Inácia. Ela levantou num impulso. Foi até a porta do quartinho. Encostou o ouvido na madeira. Silêncio no corredor. A voz vinha de baixo, da direção da sala. O medo dizia para ela voltar para a cama, fechar os olhos, fingir que não ouviu. Mas outra coisa, mais antiga, mais teimosa, puxava ela, esperança e raiva. Inácia caminhou até o corredor, sem lamparina, só com a luz fraca que vinha da cozinha apagada. Sombras, escuro, e o som do próprio sangue nos ouvidos. Ela chegou perto da sala, e ali, bem no meio, sobre as tábuas novas, o ar parecia mais frio, mais úmido. Ela ouviu de novo, bem perto agora. Inácia. Dessa vez, junto da voz, veio um som. Um toque, como batida de dentro do chão. Uma batida abafada. Inácia levou as mãos à boca para não gritar. O corpo inteiro tremia. E então, a sala fez outra coisa. Uma cadeira, sozinha, arrastou um palmo no assoalho, bem devagar, como se alguém invisível puxasse. Inácia recuou.
O coração quase saiu pela boca. Atrás dela, uma voz conhecida cortou o escuro. Eu avisei. Baltazar estava no corredor, com uma lamparina na mão e um sorriso calmo demais. Ele tá penando. Ele chamou teu nome, porque fugiu e morreu sujo, e agora paga. Inácia encarou Baltazar. A voz dela saiu baixa, quebrada. Isso não é coisa de espírito. Baltazar deu um passo. A luz da lamparina acendeu o rosto dele por baixo, fazendo sombra nos olhos. Tu tá ouvindo demais, e mulher que ouve demais acaba no hospício. Longe, bem longe. Ele apontou para as tábuas novas. Se tu quer paz, tu assina o que eu mandar, e para de procurar. Inácia sentiu o chão sumir por dentro. Não era só ameaça, era plano. Fazer ela duvidar da própria cabeça, até aceitar qualquer papel. Ela olhou para as tábuas, viu os pregos brilhando, viu o barro nas frestas e sentiu a verdade se formando como nó na garganta. Se o marido não fugiu, ele podia estar ali, debaixo dos pés dela, e se ele estava ali, Baltazar não era dono de nada, era só assassino com papel falso. Baltazar se aproximou mais e falou bem baixo: volta pro quarto e dorme. Inácia não se mexeu, só encarou. E Baltazar, com a calma de quem se acha invencível, soprou a chama da lamparina um pouco, só para ameaçar o escuro. Depois virou de costas e foi embora. Inácia ficou na sala, ouvindo o silêncio voltar e sentindo o filho mexer na barriga, como se até dentro dela algo pedisse: descobre, não para. Inácia não voltou para o quarto naquela noite. Não deitou, não fingiu. Ficou na escuridão do corredor, com o coração batendo forte, ouvindo o vento, ouvindo a casa, ouvindo o próprio medo. Quando finalmente voltou, o filho mexeu dentro dela como se também estivesse inquieto. Ela encostou a testa na parede fria e prometeu em silêncio. Ela não ia enlouquecer, não ia dar a Baltazar esse gosto. De manhã cedo, antes do sol aparecer de verdade, Baltazar já estava de pé. A casa cheirava a café ralo e cachaça dormida. Inácia cheirava a noite sem sono. Ele mandou sem olhar: lava a roupa, depois varre a sala, depois esfrega o assoalho. Quero ver brilho. Dona Quitéria estava na cozinha, quieta, mexendo numa panela com a mão tremendo. O olhar dela passava por Inácia como aviso, mas ela não dizia nada na frente dele. Inácia saiu para o tanque. O frio cortava, a água do poço parecia lâmina, e as roupas de Baltazar eram pesadas de suor e terra. Enquanto esfregava, ela sentia o cheiro de barro fresco na memória, e a voz debaixo do chão: Inácia. Aquilo não era invenção. Ela sabia, mesmo que fosse só o eco do luto, mesmo que fosse armadilha, o que importava era a intenção. Alguém queria que ela acreditasse, para ela quebrar. Baltazar apareceu no terreiro perto do meio-dia, com o mesmo papel dobrado na mão, como se aquilo fosse a corda do enforcamento. Hoje tu faz um sinal. Eu não vou assinar nada. Não é assinar, é só confirmar que tu tá ciente que mora aqui de favor. Ele falou de favor devagar, para humilhar, para lembrar quem mandava. Inácia continuou esfregando roupa. O braço doía, a barriga puxava. Eu tô ciente que o senhor me roubou, ela disse sem olhar. O silêncio veio pesado, a água pingando da roupa parecia alto demais. Baltazar se aproximou. A bota dele parou perto do pé dela, perto demais. Se tu continuar com essa língua, eu te mando pro lugar certo. Que lugar? Lugar de mulher que ouve voz, que vê cadeira andando, que fala sozinha com a barriga. Inácia ergueu o rosto. Os olhos dela estavam vermelhos, mas firmes. Eu não tô doida. Baltazar sorriu, um sorriso de quem gosta do jogo. Ainda não, mas vai ficar. Ele se afastou e antes de entrar, jogou a frase como pedra. Hoje à noite vai ter visita. Se comporta. Inácia sentiu o sangue gelar. Visita. Visita em sítio isolado só traz duas coisas: ajuda ou ameaça. E ali, ela sabia, não era ajuda. Quando o sol caiu, a chuva voltou fina. A neblina subiu do chão e engoliu o terreiro.
O sítio do Capão Frio ficou com cara de lugar sem saída. Baltazar mandou Inácia pôr a mesa, mandou Dona Quitéria fazer carne, mandou abrir a sala, como se fosse receber gente importante. A porta da frente ficou escancarada. O vento entrava e fazia a lamparina tremular. A visita chegou a cavalo. 2 homens. Um era o mesmo escrivão da vila. O outro era mais velho. Barba curta, olhar de quem mede gente como se fosse gado. Baltazar sorriu para os 2 como se fosse dono do mundo. Doutor Anselmo Pires, esse aqui é homem de ciência, homem que entende de cabeça fraca. Inácia sentiu a nuca arrepiar. Doutor, ciência, cabeça fraca. Baltazar tinha trazido o hospício para dentro da casa. Anselmo olhou Inácia de cima a baixo, parou na barriga, depois nos olhos. É ela? Ele perguntou seco. Baltazar assentiu. É, aqui anda ouvindo voz. Inácia respirou fundo para não tremer. Eu ouço vento e ouço mentira. O escrivão pigarreou, já molhando a pena, como se o papel estivesse pronto antes dela nascer. Baltazar sentou na cadeira da cabeceira. Mandou Inácia ficar de pé, como criada. Doutor, explica para ela como funciona. Anselmo falou como quem dá receita, sem emoção. Há mulheres que, com o choque de abandono, entram em estado de perturbação. Veem coisas, ouvem coisas, criam acusações. Isso é perigoso, para elas e para os outros. Inácia sentiu a raiva subir, mas se segurou, porque raiva era justamente o que eles queriam registrar como descontrole. Meu marido não me abandonou. Baltazar interrompeu. Abandonou sim, e morreu na lama do mundo. Anselmo não reagiu, só continuou. Se a família pedir, a pessoa pode ser recolhida para tratamento, até que volte ao juízo. Baltazar olhou para o escrivão. E o patrimônio precisa de guardião. O escrivão abriu um papel novo, mais branco, mais limpo, mais perigoso. Aqui é a renúncia. Aqui ela confirma que não tem condições de gerir bens e passa para o parente mais próximo. Inácia sentiu o estômago embrulhar. Não era só a casa, era o que vinha depois. O filho, o nome, a vida inteira. Baltazar falou baixo com prazer. Tu assina. E eu peço para o doutor ser bondoso. Te dou um canto, te deixo perto do menino. Inácia olhou para Dona Quitéria. A velha estava na porta da cozinha. Os olhos dela estavam cheios, mas ela não podia falar. Ela também estava presa ali. Inácia voltou o olhar para o papel. E então fez uma coisa que surpreendeu até ela. Ela não disse não de cara. Ela pediu tempo. Eu quero ler. Baltazar riu. Tu sabe ler. Sei o bastante. O escrivão empurrou o papel. A pena ficou ali, esperando a mão dela como armadilha. Inácia leu devagar, linha por linha, fingindo dificuldade, mas buscando uma coisa: erro, nome errado, data, brecha, e achou. O documento dizia que Lourenço da Mata estava falecido, com data, com lugar, sem corpo, sem enterro. A palavra falecido ali era confissão, ou era pressa. Inácia ergueu os olhos e falou num tom calmo demais para uma mulher perturbada. Se meu marido está falecido, onde está o registro do enterro? Onde está a bênção? Onde está a cruz? Baltazar ficou duro. Um segundo só, mas ficou. Anselmo respondeu por ele. Nem sempre se encontra corpo, mas se escreve falecido com tanta certeza. Inácia insistiu, ainda calma. Quem viu? O escrivão mexeu na pena. Anselmo desviou o olhar. Baltazar bateu a mão na mesa. Chega! Tu não vai fazer pergunta, tu vai fazer sinal. Inácia respirou fundo e colocou a mão na barriga, como se buscasse força no filho. Eu não vou. A sala ficou em silêncio. Só a chuva no telhado, só o vento na varanda. Baltazar levantou devagar e falou sem gritar. Então vamos mostrar para eles, para ficar bem claro no papel. Ele fez um gesto para a sala, como se chamasse a casa como testemunha. Inácia anda ouvindo voz e vendo coisas se mexer. Doutor, o senhor vai ver com seus olhos. Inácia sentiu o frio subir. Ele ia encenar, de novo, na frente de homens que já vieram para acreditar nele.
Baltazar caminhou até o canto da sala, pegou uma cadeira, arrastou no chão com força. O barulho foi alto. A madeira gritou. "Tá vendo?" ele disse. "Ela fica dizendo que a cadeira anda sozinha." Anselmo franziu a testa. "Mas o senhor está arrastando." Baltazar sorriu, e naquele sorriso tinha veneno. "Agora sim, mas de noite. De noite é outra coisa." Ele apagou parte das lamparinas, deixando a sala mais escura. A sombra cresceu, o medo também. Baltazar caminhou até as tábuas novas e bateu com o cabo de uma faca no assoalho. Toque! O som oco voltou. O doutor olhou. O escrivão olhou. Inácia olhou. Baltazar baixou a voz. "Ela diz que ouve ele aqui, debaixo." E então, como se a própria casa obedecesse, veio o sussurro. "Baixo, preso, Inácia." O doutor ficou imóvel. O escrivão engoliu seco. Até Baltazar fingiu surpresa, como ator ruim. Inácia sentiu as pernas fraquejarem, porque a voz era real e não parecia truque de garganta, parecia sufocada por terra. Anselmo falou baixo. "Isso é alguém." Baltazar foi rápido. "É o espírito dele, penando, chamando a mulher que ele largou." E para completar o teatro, uma cadeira se moveu 1 palmo sozinha, devagar, como puxada por mão invisível. Inácia viu o detalhe que os outros não viram. Um fio fino, quase invisível na penumbra, passando rente ao chão, preso na perna da cadeira, indo até debaixo do assoalho. O corpo dela gelou, mas a cabeça acendeu. Era truque, era corda, era gente puxando de baixo. O doutor deu um passo para trás. O escrivão fez o sinal da cruz. Baltazar aproveitou a reação como faca. "E aí? O senhor tá vendo? Essa casa é maldita e ela tá ficando igual. Precisa de recolhimento, precisa de papel." Inácia respirou fundo e fez o que tinha que fazer para sobreviver. Ela fingiu fraqueza, fingiu tremor, fingiu medo de espírito. "Para!" Ela sussurrou como se fosse desmaiar. "Eu não aguento." Baltazar relaxou, porque homem cruel gosta quando a vítima quebra. Anselmo se aproximou. "A senhora está pálida." "Tô." Ela fez a voz falhar. "É ele tá aqui." Baltazar sorriu e apontou para o papel. "Então assina e acaba." Inácia estendeu a mão para a pena, como se fosse obedecer. E no último instante deixou a pena cair no chão. Não foi acidente, foi escolha, para ganhar tempo, para baixar todo mundo, para olhar o chão. Ela se agachou com dificuldade, fingindo barriga pesada, e viu de perto o fio. Viu que ele entrava numa fresta entre as tábuas novas, fio de pesca ou fio de arame fino, e viu outra coisa, um prego torto, mal batido, como se alguém tivesse pregado com pressa para esconder o que estava embaixo. Inácia pegou a pena, subiu devagar e olhou para Baltazar com olhos molhados. "Eu preciso de água." Baltazar fez um gesto irritado para Dona Quitéria. "Dá água para ela." Quitéria veio com a caneca. A mão tremia. Ela encostou a caneca na boca de Inácia e sussurrou, tão baixo que só ela ouviu. "Não bebe, ele põe coisa." Inácia molhou os lábios só e devolveu. Baltazar voltou para a mesa. Perdeu a paciência. "Assina logo, ou o doutor leva." Inácia olhou para Anselmo e viu uma coisa importante. O doutor não era bom, mas também não era corajoso. Ele estava assustado com a voz. Ele tinha ouvido alguém de verdade. Então, ela fez a pergunta certa. Não para convencer Baltazar, para forçar Anselmo a pensar. "Doutor, se é espírito, por que a voz vem sempre do mesmo lugar? E por que o assoalho foi pregado novo?" Baltazar avançou. "Cala a boca." Mas Anselmo ficou parado. Os olhos dele foram para as tábuas claras, para o prego brilhando, para o barro na fresta. Ele não respondeu, mas o rosto dele mudou, não para compaixão, para suspeita. Baltazar percebeu e a máscara dele caiu um pouco. O doutor veio para ajudar, não para duvidar. Ele disse duro. Anselmo recuou um passo. Eu só digo o que vejo." Baltazar sorriu, agora sem gentileza. "Então vê isso." Ele pegou Inácia pelo braço, com força suficiente para doer, não para quebrar, porque ele precisava dela inteira.
Inácia soltou um gemido involuntário. A dor subiu até o ombro. Assina. Baltazar repetiu no ouvido dela. Assina ou eu te faço assinar. Inácia sentiu o pânico crescer. E aí veio o pior golpe. O sussurro debaixo do chão ficou mais forte, mais perto, como se alguém estivesse tentando subir. Inácia, me tira daqui. Dessa vez não tinha como chamar de espírito. Dessa vez tinha frase, tinha pedido, tinha desespero humano. Anselmo empalideceu. O escrivão deixou a pena cair da mão. Baltazar apertou o braço de Inácia com raiva, tentando abafar o momento. Não escuta. É o demônio te enganando. Inácia encarou Baltazar. E a certeza bateu. Lourenço não fugiu. Lourenço não estava no inferno. Lourenço estava ali. Ou era alguém que Baltazar tinha enterrado vivo, ou quase vivo. E tudo aquilo era pior do que assombração. Inácia puxou o braço com força e se soltou. O equilíbrio falhou por causa da barriga. Ela quase caiu. Baltazar segurou, não por cuidado, por controle. Vai, ele rosnou, pro teu quarto, agora. Ele olhou para o doutor e o escrivão, tentando retomar domínio. Manhã a gente finaliza isso com calma. O senhor volta cedo, doutor, e traz o que precisa para recolher ela. Anselmo não respondeu, só assentiu, pálido, como quem quer ir embora antes que o chão fale de novo. O escrivão guardou o papel sem olhar para Inácia. Olho de covarde. Quando a visita foi embora, a casa ficou ainda mais escura, porque agora Inácia tinha ouvido um pedido humano e ninguém ali tinha feito nada. Baltazar trancou Inácia no quartinho dos fundos. Trancou com chave. A chave tilintou no bolso dele e esse som foi um aviso claro. Você não sai. Inácia ficou sentada no chão, com as costas na porta. O ombro doía, a barriga apertava e o choro vinha, mas ela engolia. Ela precisava pensar. Pelo buraco da fechadura entrava um fio de luz da sala e por baixo da porta vinha um cheiro. Barro úmido, como cova. Lá fora o vento aumentou. E a chuva começou a bater mais forte no telhado, mais grossa, mais pesada. O sítio inteiro parecia tremer. Inácia fechou os olhos e ouviu de muito longe o som de madeira rangendo sob água, como ponte cedendo, como estrada ficando impossível. Baltazar tinha cortado a saída e agora a chuva fazia o resto. E no meio dessa tempestade, a voz debaixo da casa voltou, mais fraca, mais desesperada. Inácia, por favor. Ela encostou a testa na porta e, pela primeira vez, sentiu algo que quase esmagou o medo. Culpa, porque alguém estava ali embaixo. E cada minuto era menos ar. E ela, grávida, trancada, sem ajuda, tinha que escolher: salvar a própria vida ou tentar abrir o inferno com as mãos. A tranca do quartinho era velha, ferro gasto, madeira inchada de umidade. Inácia ficou com o ouvido colado na porta, esperando o som do bolso de Baltazar, a chave, o tilintar, o passo dele indo para o quarto. Quando ouviu a cama ranger do outro lado da casa, ela entendeu. Ele ia dormir, ou fingir que dormia, porque homem cruel gosta de pegar a vítima cansada. A chuva engrossou. Agora era pancada, gota pesada, batendo nas telhas quebradas, entrando por fresta, pingando dentro da casa como relógio de tortura. Inácia apertou a barriga. O menino mexeu. Um chute curto, nervoso. Ela respirou devagar. Tentou não chorar, porque choro tirava força. Pelo buraco debaixo da porta, ela viu sombra passando. Pequena, curvada. Dona Quitéria. A velha parou. Ficou imóvel, como quem escuta se tem ouvido no corredor. Depois, muito devagar, aproximou a boca da fechadura e sussurrou, sem voz de bruxa, sem teatro, voz de gente com medo. Ele vai te levar amanhã, bem cedo. Eu sei. Inácia respondeu quase sem som. E a voz? Dona Quitéria tremeu. Eu ouvi também. Não é espírito. Nunca foi. Inácia fechou os olhos. Sentiu o peito apertar. Me ajuda, ela pediu. Pelo meu filho.
O silêncio do outro lado pareceu longo, como se a velha estivesse escolhendo entre viver e ser humana. A chave apareceu na fechadura, devagar, trêmula. O clique foi baixo, mas para Inácia soou como tiro. A porta abriu um palmo. Dona Quitéria entrou e fechou na hora. Na mão dela havia uma coisa pequena, um pedaço de ferro fino, uma chave velha, daquelas que abrem armário não porta principal. Eu roubei do bolso dele, ela sussurrou. Faz tempo. Eu esperei a hora. Inácia segurou a mão da velha, quente, trêmula. Por que agora? Dona Quitéria engoliu seco. Porque eu vi teu olho. Tu não tá doida. E porque eu não aguento mais ouvir homem pedindo água embaixo dessa casa. Inácia sentiu o corpo gelar inteiro. Então era mais de uma vez. Não era só aquela noite. Tem alguém vivo? Eu não sei se ainda, a velha respondeu. Mas já teve. A chuva bateu mais forte, um trovão sacudiu a madeira. Dona Quitéria apontou para a sala. Ele entra por baixo. Como? Pelo porão. Tem uma portinhola escondida atrás do armário grande. E tem uma tábua solta no assoalho. Ele abriu e fechou esses dias. Com pressa, com barro no sapato. Inácia sentiu o coração bater no pescoço. Ela lembrou do armário arrastado, dos riscos na madeira e os móveis. Fio, a velha falou com nojo. Fio preso por baixo. Ele puxa de lá. Inácia ficou um segundo sem respirar. A assombração era mão humana. Era corda. Era mentira. Dona Quitéria segurou o braço dela. Tu tem que sair agora, antes de amanhecer. Eu não saio sem prova, Inácia respondeu. Se eu saio sem prova, ele me chama de doida e me caça. E leva meu filho. A velha apertou os olhos. Prova é o chão, mas tu mexer no chão sozinha é pedir para morrer. Inácia olhou para o corredor, olhou para a sala escura e sentiu o medo virar decisão. Então vamos juntas. Dona Quitéria quis negar, mas a voz debaixo da terra voltou, fraca, como se a chuva estivesse enchendo tudo. Inácia! A velha levou a mão à boca, as lágrimas vieram. Vamos! Ela cedeu. Elas foram pelo corredor sem lamparina, só com o clarão dos relâmpagos entrando pela janela. Luz curta, sombra comprida. Na sala, o assoalho novo parecia ainda mais claro no escuro. Prego brilhando como olho. O armário grande estava no canto. Pesado, velho. Dona Quitéria mostrou a marca no chão. Risco de arrasto. Empurra daqui, ela disse. Ele empurra sempre nesse lado. Inácia botou o ombro. A barriga atrapalhava, o corpo doía, mas ela empurrou. O armário gemeu. Arrastou um palmo. A madeira raspou no chão. Atrás dele apareceu uma portinhola baixa, quase invisível. Madeira mais nova que o resto, e um cheiro saiu. Barro, mofo e coisa podre escondida. Inácia sentiu o estômago revirar. Segurou o enjoo na garganta. Dona Quitéria pegou a chave velha, tentou no ferrolho. Serviu. A portinhola abriu. Um buraco escuro. Escada curta. Descendo para um porão apertado. A voz debaixo da casa veio de novo. Agora, parecia mais perto. Me tira... Inácia desceu primeiro. Com cuidado. O degrau era escorregadio. Lama nas bordas. Como se alguém tivesse passado ali há pouco. Dona Quitéria veio atrás, tremendo. Mas veio. O porão era baixo. Cheiro de água parada. E querosene. Sempre querosene. Ali embaixo, Inácia viu a encenação com os próprios olhos. Um rolo de fio preso num prego. Fio subindo por um buraco entre as tábuas. Outro fio indo para o canto, como se puxasse cadeira, mesa, o que Baltazar quisesse. E numa parede, um tubo improvisado, um cano fino de metal. Subindo para a sala, como garganta falsa, Inácia ficou imóvel. O medo virou nojo. Ele fala por aqui, ela sussurrou. O espírito é ele. Dona Quitéria fez o sinal da cruz. Eu disse. A voz, porém, continuava. Vinha mais ao fundo, não vinha só do cano. Inácia andou até o canto mais escuro. Os pés pisavam em barro molhado. A água subia do chão. A chuva estava invadindo por alguma fresta. E ali, atrás de uma parede de tábuas, tinha uma tampa de pedra. Uma abertura, uma cisterna seca, ou que deveria ser seca. Agora não estava.
Agora tinha água subindo. Dona Quitéria apontou com o dedo trêmulo. Aí, é aí que ele some. Inácia se ajoelhou e puxou a tampa com esforço. A pedra era pesada, o braço doía, o ombro queimava. Quando a tampa cedeu, o cheiro que saiu quase derrubou as duas. Cheiro de morte abafada, e barro, e pano apodrecido. Inácia engoliu um grito. O corpo dela inteiro quis recuar, mas os olhos foram primeiro. Lá dentro, na água escura, havia um volume, um corpo enrolado, pano colado na pele, parte de um braço aparecendo, os dedos duros. Inácia sentiu o coração parar e depois disparar com força. O mundo inteiro ficou pequeno. Só existia aquilo, Lourenço, ou o que restou dele. A voz que ela ouviu não era o marido vivo chamando. Era a crueldade dele sendo usada como arma. Era Baltazar brincando com a saudade dela. Inácia levou a mão à boca e chorou sem som. O choro preso doía mais. Dona Quitéria caiu sentada no barro. Meu Deus! E então, acima delas, um rangido forte. Passo pesado na sala. Alguém acordou. Alguém desceu do quarto, Baltazar. O som da bota dele no assoalho foi claro, e o pior veio logo depois. A cadeira arrastando, de propósito, como se ele testasse. Ele ia encenar de novo, ou ia garantir que nada tinha sido mexido. Inácia apagou a respiração, olhou para a velha, fez sinal para silêncio, mas o corpo dela tremia demais, e a cisterna enchendo fazia um som baixo, água subindo. Baltazar parou bem em cima do lugar das tábuas novas. O porão inteiro parecia prender o ar, e ele falou sozinho, baixo, como quem fala com a própria culpa. Amanhã essa desgraçada assina, ou ela some também. Inácia sentiu o sangue virar gelo. Ele ia matar, simples assim. Não era ameaça para assustar, era plano. Dona Quitéria apertou o braço de Inácia. O olhar dela dizia, agora, foge agora. Mas Inácia olhou de novo para a cisterna e entendeu outra coisa. A chuva estava fazendo a verdade subir, literalmente. A água empurrava o corpo e o chão, já remendado com pressa, não ia aguentar. Acima, Baltazar andou até o armário que elas tinham mexido. O porão escutou o arrasto. O armário raspando. De volta. Inácia fechou os olhos. Ele percebeu. A portinhola acima abriu com violência. Luz de lamparina desceu como faca. Baltazar olhou para baixo e viu as duas. O rosto dele não mostrou susto. Mostrou ódio. Ódio de quem foi desobedecido. Ah, então era isso. Baltazar, Dona Quitéria tentou. Cala a boca, velha. Ele desceu 2 degraus com pressa. A lamparina na mão. A outra mão já procurando alguma coisa na cintura. Inácia recuou para perto da cisterna, sem saída fácil, barro escorregadio, escada atrás dele e a barriga dela como peso e alvo. Baltazar apontou o dedo para Inácia. O dedo tremia de raiva. Tu quer ser doida? Tu vai ser doida. Tu vai gritar aqui embaixo. Ninguém vai ouvir. E depois eu digo que tu se jogou. Inácia sentiu o corpo inteiro gelar. Ela olhou para a lamparina e viu o querosene pingando na borda. Ela lembrou do fogão, da água, da panela. Mas ali embaixo era só barro e morte. Baltazar avançou. Dona Quitéria se colocou na frente, pequena, magrela, mas se colocou. Não encosta nela, ela disse com voz quebrada. Baltazar deu um tapa na velha. Seco, brutal. Quitéria caiu no barro. Inácia viu vermelho, não de sangue, de coragem desesperada. Ela pegou uma tábua solta do canto, uma madeira úmida, pesada, e acertou a mão de Baltazar. A lamparina quase caiu. Ele xingou alto. Sua cadela! Ele tentou agarrar Inácia pelo cabelo. Ela se torceu. A barriga doeu, mas ela não parou. A água da cisterna subindo fez a tampa de pedra escorregar. A pedra cedeu mais. E o corpo lá dentro se moveu com a água. Um braço boiou, visível, claro, incontestável. Baltazar viu.
E por um segundo o rosto dele perdeu a máscara. Aquele segundo de pânico foi tudo, porque, com a chuva batendo e a casa tremendo, o assoalho acima estalou. Uma tábua cedeu, depois outra. O remendo mal feito não aguentou. O chão da sala afundou, bem em cima do porão, com um estrondo de madeira quebrando. Poeira desceu, barro caiu e a abertura ficou exposta. A verdade abriu um buraco para respirar. Baltazar olhou para cima e ouviu o que ele mais temia: vozes, gente, o doutor Anselmo e mais alguém. Homens do arraial. Tinham voltado cedo por causa da chuva, ou por medo, ou por consciência tardia. Que diabo é isso? A voz de Anselmo veio, alta, apavorada. Baltazar ficou imóvel, a lamparina tremendo na mão. Ele subiu correndo, pisou nas tábuas quebradas, tentou fechar o armário, tentar esconder, tentar mentir, mas não havia mais chão inteiro para mentira. Inácia subiu atrás, com esforço, segurando a barriga. Dona Quitéria veio, gemendo, com a face ardendo. Quando Inácia colocou os pés na sala, viu o quadro completo. O buraco no assoalho escancarado, a borda de barro fresco, o fio preso na cadeira, o cano na parede e, no fundo, a cisterna aberta com o corpo boiando na água escura. 2 homens do arraial estavam na porta, molhados de chuva, com cara de quem não queria ter visto, mas viu. O doutor Anselmo estava pálido, com o chapéu na mão, sem voz por alguns segundos. Baltazar tentou falar primeiro, como sempre. Isso é a loucura dela. Ela cavou. Ela fez isso. A frase morreu quando um dos homens viu o fio e puxou. A cadeira se mexeu, sozinha, na frente de todo mundo. Não por espírito, por truque, por encenação. Anselmo olhou para Baltazar como se finalmente entendesse. O tratamento era só ferramenta. O hospício era só destino para silenciar. Inácia deu um passo à frente. A voz dela saiu rouca, mas saiu firme. Ele disse que meu marido fugiu. Ele disse que era espírito. Ele me trancou. Ele me obrigou a assinar. Ela apontou para o buraco e as mãos dela tremiam, não de loucura, de dor. Meu marido tá aí. Um dos homens se aproximou, olhou para baixo e fez o sinal da cruz com pressa. Jesus. Baltazar recuou. Tentou correr, mas a porta estava ocupada. E a chuva tinha transformado o terreiro em lama. A própria casa segurou ele. Os homens do arraial agarraram Baltazar pelos braços. Ele gritou, xingou, prometeu vingança. Falou em nome e direito. Ninguém ouviu, porque o corpo boiando falou mais alto que qualquer sobrenome. Anselmo se aproximou de Inácia. O rosto dele estava destruído, não por compaixão, por vergonha. A senhora... Ele começou e não terminou. Inácia olhou para ele, com lágrimas quentes descendo. O senhor veio aqui me chamar de doida. Agora o senhor vai dizer o que viu. Vai dizer em voz alta, para todo mundo. Anselmo engoliu seco. Assentiu devagar. Eu vi, ele disse. Eu vi o truque, eu vi o corpo. Baltazar tentou se soltar. Cala a boca, doutor. Os homens apertaram mais e arrastaram ele para fora, para a chuva. Inácia ficou na sala, olhando para o buraco, olhando para o fundo onde estava Lourenço. Ela sentiu a barriga apertar, uma dor curta e outra, o corpo dela lembrando que a vida não espera a justiça terminar. Dona Quitéria segurou o braço dela. Respira, respira devagar. Inácia respirou. E no meio da respiração, sentiu uma coisa que nunca mais tinha sentido desde o sumiço. Certeza. Ele não tinha abandonado. Ele tinha sido tirado. Por inveja, por ganância, por um homem que queria papel. E agora a casa não era mais maldita. Era cena de crime, com chuva lavando o terreiro e o assoalho aberto contando a história inteira. Naquela mesma madrugada, a sala virou tribunal. Não de lei, de verdade. O buraco no assoalho não deixava mais ninguém fingir. A madeira nova, o barro fresco, o fio preso na cadeira, o cano de metal subindo do porão e o corpo na cisterna, boiando devagar na água escura.
o que a vila chamava de maldição era método, era teatro de homem ruim. Baltazar não estava lidando com fantasma, ele estava fabricando um. A voz que Inácia ouvia debaixo do chão não vinha do marido vivo, vinha do cunhado, vinha do porão, pelo cano improvisado, como se a casa tivesse garganta. Ele imitava o timbre de Lourenço, repetia o nome dela, misturava frase quebrada com gemido e esperava a mente dela fazer o resto. E quando ele queria provar a assombração, ele puxava o fio. O fio fazia a cadeira andar, fazia móvel arrastar, fazia barulho no lugar certo, na hora certa, sempre em cima das tábuas novas, porque o verdadeiro segredo não era o espírito, era o chão remendado com pressa. Lourenço da Mata não fugiu. Ele foi atraído para o sítio com promessa de negócio. Baltazar ofereceu uma conversa de família, uma bebida, uma emboscada. O golpe não foi heróico. Foi covarde, foi pelas costas, foi com ferramenta de roça e terminou na cisterna seca onde ninguém olhava. Depois, Baltazar fez o resto com papel falso, escrivão comprado, e um doutor disposto a chamar de loucura o que era medo. O plano era simples e cruel: quebrar Inácia por dentro, convencer todo mundo que ela estava ouvindo coisa, e no fim fazê-la assinar a renúncia. Se ela resistisse, vinha a última parte: o recolhimento, o hospício, a distância, e o filho nas mãos de quem administraria tudo. O terror não vinha do além, vinha da ganância e de uma casa usada como armadilha. Quando os homens desceram ao porão e viram o cano e o fio, o doutor Anselmo perdeu a cor, porque entendeu tarde demais que tinha sido peça, uma peça útil, uma assinatura com jaleco. Na chuva, Baltazar ainda tentou gritar que era mentira, mas a verdade já tinha corpo, e corpo cala qualquer discurso. O delegado do arraial foi chamado antes do sol nascer e o sítio amanheceu cheio de gente, não por curiosidade, por espanto. O corpo de Lourenço foi retirado com cuidado, coberto, levado para a pequena capela. E pela primeira vez desde o sumiço, Inácia ouviu o nome do marido dito com respeito, sem riso, sem veneno, sem fugiu com outra. Ela ficou em pé durante a reza, com a mão na barriga e com as pernas tremendo. Não era força de santa, era força de quem foi empurrada até o limite e não caiu. Na mesma tarde, a dor do parto começou, talvez pelo medo acumulado, talvez pelo corpo cobrando o preço, talvez pela vida não esperar justiça terminar. Dona Quitéria ficou com ela o tempo todo, segurou a mão, molhou a testa, sussurrou oração curta. E quando Inácia gritou, ninguém chamou de loucura. Chamaram de vida chegando. O menino nasceu pequeno, mas vivo. E quando chorou, Inácia chorou junto. Não de alegria simples, de alívio ferido, porque o filho dela não ia crescer ouvindo que o pai fugiu. Ia crescer sabendo a verdade e sabendo o nome de quem tentou apagar. Baltazar foi levado preso. E pela primeira vez, não era ele que mandava alguém assinar. Era ele que sujava o dedo na tinta e deixava marca no papel como criminoso. O escrivão também caiu, porque papel nenhum se escreve sozinho. E Anselmo, acuado pelo que viu, falou. Falou na frente do delegado, falou na frente do vigário, falou na frente de gente que antes ria de Inácia. Disse que viu o fio, que viu o cano, que viu a arma do teatro. E isso salvou uma coisa que Baltazar queria destruir: a sanidade de Inácia. Porque o objetivo dele nunca foi só a herança, foi fazer o mundo inteiro acreditar que ela era incapaz, para ninguém ouvir quando ela dissesse a verdade. No fim, foi o assoalho que falou por ela, e foi a chuva que abriu a boca da casa. Inácia saiu do sítio do Capão Frio com o filho no colo, e com a chave da própria casa de volta na mão. Ela ainda teria noites ruins, ainda teria susto com rangido de madeira, ainda teria sonho com voz chamando no escuro, mas agora ela sabia. Aquilo não era assombração, era crueldade humana. E contra homem, diferente de fantasma, existe prova, existe testemunha e existe queda. A casa, que antes parecia devorar gente, ficou vazia,
Não por maldição, mas porque ninguém queria morar onde a ganância enterrou um homem e tentou enterrar uma mulher viva. Inácia, humilhada na vila, passou a ser vista de outro jeito, não como a largada, mas como a mulher que encarou o monstro de carne e osso e venceu.